concluindo nossos estudos sobre as tries binárias, vamos tratar aqui da remoção e da análise de eficiência das mesmas. Sobre a remoção, uma boa notícia. A gente já viu na última aula a remoção das árvores digitais básicas, né? E as funções que fazem a remoção naquelas árvores são muito semelhantes, né, às que a gente precisa aqui para as tries. Por quê? Porque a árvore digital básica é muito semelhante às tries, né? No caso, as tries sempre vão ter os nós que têm conteúdo nas folhas. E se vocês lembrarem, isso até é interessante para a gente, isso até é útil para a gente, porque na árvore digital básica, remover uma folha era fácil. Um cuidado a mais que eu tinha que ter era quando eu ia remover um nó intermediário, para isso não bagunçar o prefixo de todo mundo que descendia daquele nó. Isso não vai acontecer aqui, porque eu nunca vou ter um nó intermediário que tem conteúdo em si. Então, a princípio, a remoção seria até mais simples aqui, porque bastaria fazer a remoção da folha que a gente já sabe fazer. A gente viu na árvore digital básica a mesma ideia. Busca, encontra aquele nó, que vai ser uma folha por definição, né, por construção da estrutura, e daí a gente remove ele. Só que tem um cuidado que a gente tem que tomar. Quando a gente remove folhas, um determinado nó intermediário pode se tornar uma folha, né? Se eu tenho ali, imagina que eu tinha um nó intermediário aqui, e daí eu tinha aqui uma determinada folha. Um nó intermediário ele pode ter 1 ou 2 filhos na try. Imagina que daí eu removo essa folhinha aqui. Esse nó intermediário acabou de se tornar uma folha. Uma folha que não tem conteúdo, inclusive, né? O que não é legal com a definição da try, ele manter a estrutura adequada. Então o ideal é que a gente remova esse nó. Quando que a gente faz isso? Na volta da recursão, no caminho de volta. Na nossa chamada recursiva da remoção, o que a gente faz? É uma busca que quando encontrar o nó, devolve ele, correto? A gente faz um passo a mais. Olha só, quando a gente for voltando da recursão, for dando os returns das nossas funções recursivas, a gente sempre verifica se o nó que a gente está agora, por acaso se tornou uma folha. Se ele tiver se tornado, a gente remove ele também. Daí eu não tenho que devolvê-lo, porque ele é um nó intermediário, ele não tem conteúdo para devolver para quem chamou a função, mas eu tenho que tirar ele da estrutura. Tá? Então, uma pequena correção ali na volta da chamada recursiva da remoção resolve isso. E fica aqui, então, um quiz para vocês, o quiz 3 aqui, adaptar a função de remoção da aula anterior, né, adaptar a função de remoção para tries, né, que é, como eu falei, começa da remoção da folha, que já está implementado lá. Só que daí tem que ter mais cuidado na volta da recursão. Fica como um quiz / desafio aí de implementação para vocês. Agora, quanto à eficiência de tempo das operações, notem que todas as operações que a gente viu, no caso busca, inserção, remoção, elas envolvem descer na árvore por um caminho e depois subir, né? A gente não viu outras operações que a gente estudou lá em AED1 para a árvore binária tradicional, né? Verificar quem é o sucessor, quem é o elemento de késima ordem e tal. Tudo isso a gente não entrou em detalhes, fica naquela parte do Augmenting Data Structure, né? Aumentando uma estrutura de dados para operações específicas. As tries se prestam a isso, dá para fazer. Por quê? Porque elas mantêm os elementos em ordem. Mas a gente não viu esses detalhes, ainda assim acreditem em mim. Tudo que envolve direto ou indiretamente uma busca, né, seja a busca por uma chave, seja um sucessor, um mínimo, máximo, elemento de késima ordem, vai acabar sendo proporcional à altura da árvore no pior caso. Porque no pior caso eu tenho que descer toda a árvore até chegar na folha que eu estou buscando. Tá? Sendo esse o caso, a gente pode dizer aqui que olha, a eficiência de tempo é proporcional à altura da árvore. E a altura da árvore não mudou em relação à altura de pior caso, melhor dizendo, né? No pior caso aqui, ela não mudou em relação à árvore digital básica. Como a gente desce um dígito por vez, cada nível da árvore eu olho para o dígito seguinte, no caso da binária para o bit seguinte, vai ser proporcional ao comprimento da chave. Ao comprimento da chave, que nada mais é do que o número de dígitos que a chave tem. No caso da árvore binária, que foi a implementação que a gente viu aqui, a try binária no caso, é o número de bits, porque o meu dígito é apenas um bit. Dá para fazer com dígitos maiores, a gente vai inclusive explorar um pouquinho isso nos últimos vídeos dessa aula. Mas isso aqui é uma boa notícia para a gente quanto à análise de eficiência de pior caso. A try,
ela mantém aquela eficiência que a gente já viu da árvore binária que, olha, ela nunca vai aprofundar mais níveis do que o número de bits, do que o comprimento da chave. E isso costuma ser muito menor, na maior parte dos casos, muito menor do que o número de elementos da árvore, que é o pior caso de uma árvore binária não balanceada, por exemplo, uma árvore de busca binária não balanceada. Então a try tem essa vantagem ao ter sua estrutura determinada pelos dígitos da chave. No entanto, esse pior caso pode ocorrer com muito mais facilidade. Na árvore binária digital, esse pior caso não tinha tanta facilidade para acontecer. Aqui ele pode ocorrer com bastante facilidade, por quê? Porque eu posso ter poucos nós induzindo o surgimento de muitos nós intermediários de um caminho bem profundo. Para dar um exemplo para vocês, considerem aqui o L e o M, né, que tem essas codificações aqui na nossa convenção, na nossa tabelinha lá do início da aula. Se eu pegar aqui para desenhar uma árvore para vocês, imagina que eu tinha, a princípio, por exemplo, estava inserido, só para lembrar vocês da inserção, né, estava inserido apenas o L aqui, tá? Tanto faz. E daí eu mando a inserção do M. Eles vão conflitar logo aqui na raiz e eu vou ter que ramificar até separá-los, né, até que cada um vá para um lado. E daí olha o que eu vou ter que fazer, eu vou ter que vir aqui, olhar, opa, primeiro bit do L e do M é 0, então desço à esquerda aqui. Segundo bit dos dois é 1, desço à direita. Terceiro bit dos dois é 1 de novo, desço à direita de novo. Notem que apenas dois nós estão me obrigando a criar um monte de nó intermediário. Quarto bit dos dois é 0, desço à esquerda. E por fim, o último bit de cada um diferencia eles, 0 e 1, e daí o L é colocado à esquerda, o M à direita. Notem, nada diferente do que a gente já viu na inserção, mas esse exemplo é bom porque mostra que, olha, mesmo uma árvore vazia, eu posso criar um caminho que tem comprimento proporcional ao tamanho da chave. Então, embora o pior caso não tenha piorado, deixar isso bem claro, o pior caso, comparando com a árvore digital básica, não piorou. Né? Eu nunca vou passar do comprimento, já que eu desço um bit, um dígito por nível, eu nunca vou passar do comprimento, o número de níveis da árvore nunca vai passar do comprimento da chave. No entanto, eu posso chegar lá com muito menos chaves. Né? Se eu for azarado, tiver chaves que diferem só no último dígito, eu já tenho aqui um comprimento grande mesmo com apenas 2 chaves. Então esse pior caso acaba sendo mais comum. Vale destacar que isso não costuma acontecer com tanta frequência. Tá? É fácil mostrar que dá para acontecer, como a gente acabou de mostrar, mas se as chaves não forem escolhidas a dedo, não costuma acontecer com tanta frequência, mas ela vai tender a ser um pouquinho pior nessa questão de eficiência, do tamanho, da altura da busca, em relação à árvore digital básica, porque, afinal de contas, os nós que tem conteúdo estão todos nas folhas, né? Então eu vou ter que descer até lá e passar, às vezes, por vários nós intermediários que na árvore digital básica eu não precisaria. Tá? Tem essa diferença importante. É o preço que a gente paga para manter todos os nós ordenados, coisa que não acontecia na árvore digital básica. Bem, além disso, vamos falar aqui da eficiência de espaço. Se esses nós intermediários já causavam um problema aí na eficiência de tempo, eles não vão ser muito simpáticos com a eficiência de espaço. Tá? Então, quanto à eficiência de espaço, type aqui, uma try pode precisar de muitos nós internos para armazenar poucas folhas, como a gente acabou de ver. Então, é o mesmo problema que a gente viu ali, ele causa também uma ineficiência de espaço ali. Então, desperdício de memória é um dos problemas, é um dos pontos fracos das tries. Mas, de novo, se as chaves na entrada forem aleatórias, coisa que nem sempre eu posso assumir, mas muitas vezes a nossa entrada ela não é escolhida a dedo para nos ferrar, né? Ela tem ali uma distribuição mais uniforme. Nesse caso, o espaço deve ser proporcional ao número de itens. Em suma, não vai ser tão comum que a gente desça tanto, como a gente viu nesse exemplo aqui, né? Que eu crie 1, 2, 3, 4, 5 nós intermediários só para diferenciar 2 chaves. Isso não vai ser tão comum na prática ali. Tá? Pode acontecer, mas não é tão comum. Então, tentando sumarizar aqui, nós estamos falando que
as tries têm sim uma garantia de eficiência, de pior caso, satisfatória. A altura da árvore ali, no caso a altura dela é proporcional ao comprimento da chave, o que é legal. Em muitos cenários vai ser competitivo com uma árvore balanceada, por exemplo, sendo que a implementação dela é mais simples. No entanto, ela paga um preço para manter os nós ordenados em relação à árvore digital básica. Essa coisa de ter os nós intermediários todos faz com que ela tenha um pouco menos de eficiência de espaço e um pouco menos de eficiência de tempo, daí no caso, na média, né? não no pior caso. E uma curiosidade aqui, pensando em detalhes de implementação para vocês, justamente para endereçar essa questão da eficiência, a gente consegue melhorar um pouco, pelo menos, a eficiência de espaço das tries. Aqui eu isso que eu vou falar não vai afetar a eficiência de tempo, eu vou continuar tendo todos os nós intermediários. Mas dá para melhorar um pouquinho a eficiência de espaço se a gente perceber que os nós intermediários não precisavam ter, por exemplo, campo-chave e campo-conteúdo. Eu usei a mesma estrutura para tudo para simplificar, mas se eu quiser ser minucioso na implementação, eu posso criar dois tipos de estruturas. Então eu posso criar aqui dois tipos de estrutura, uma para nós internos e outra para nós folhas. A folha é como a gente já tem, ela tem os campos conteúdo, campo-chave, tem todos eles. Os nós internos não precisam desses campos. Então a gente pode criar essa estrutura que não tem esses campos, só que daí eu vou ter que tomar um cuidado. Tá? Isso traz algumas complicações na implementação por causa dos meus apontadores. Né? Os meus ponteiros lá, eles vão apontar para células que são estruturas distintas. Então eu vou ter que tomar um cuidado para sempre saber qual que eu estou apontando, né? Opa, eu estou numa folha ou não estou num nó intermediário, para não acessar campo de modo incorreto. Eu tenho que ficar avisando ali na implementação toda hora, olha, trate agora isso que você está apontando, né? Em C, no caso, eu vou ter que fazer um cast para o tipo adequado, né? Trate isso como um nó intermediário, que não tem os campos chave e conteúdo. Agora trate como um nó folha, que tem, porque senão eu vou pegar as informações incorretamente ali. Tá? Lembrem que, em última instância, uma estrutura nada mais é do que um blocão de memória ali, e o que faz ela realmente funcionar como uma estrutura é como o nosso programa entende que está dividido os blocos dela para ele saber, olha, aqui eu pego um campo, uma informação, agora começando nesse byte eu pego um outro campo, e assim por diante. Se ele se confundir nisso, ele vai pegar a informação lá toda misturada, vai interpretar os bits de modo equivocado. Então, temos aqui essa maneira de melhorar um pouquinho a eficiência de espaço, dado que ela é um problema grave nas tries, mas eu já adianto para vocês que existe uma maneira ainda melhor, chamado Patricia Tries. Ela é mais complexa de implementar, mas ela ataca tanto ineficiência de espaço quanto de tempo. Ela tenta fazer o melhor dos dois mundos ali, mantendo os nós ordenados, mas sendo mais eficiente do que as tries, né? Sendo mais próxima da eficiência da árvore digital básica, que é mais compacta ali em uso de memória e tal. Mas ela tem uma complexidade maior, a gente vai falar dela na próxima aula. Sobre as tries binárias, acabo por aqui, mas eu vou comentar com vocês nos próximos vídeos como que a gente generaliza isso para tries que não são binárias, para a mesma estrutura, só que usando dígitos maiores.